E aí pessoal, beleza? Vamos lá? Mais uma aulinha aí? Categorias de CNH. Bom, seguinte, categorias de CNH é um assunto que rende muita polêmica. Por quê? Existe a famosa questão do articulado. Qual categoria eu posso dirigir ônibus? Qual categoria de CNH eu posso pilotar moto, carro e assim vai. Muitas pessoas acham que categoria B é carro e categoria A é moto, simplesmente assim. E não é bem assim, ok? Vamos entender aí. No CTB, o que é CTB mesmo? Código de Trânsito Brasileiro, isso mesmo, tá? Lá no seu artigo 143, fala totalmente, detalhadamente, explicando cada categoria, ok? De A a E. Vamos entender aí, tá bom? Vamos junto aí comigo. Bom, primeira categoria, A. Depois eu tenho B, depois C, depois D e depois A, E. Vamos entender cada uma delas aí. Vamos lá. Categoria A. Lê comigo aí, ó. Condutor de veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Como assim? Olha lá. 2 ou 3 rodas, independente ela da cilindrada, não importa, tá galera? Tem 2 rodinhas, uma motinha lá. Pode? Pode. Uma motona. Pode, também pode. Ok? Categoria A. Então aqui eu tenho, ó, o carro lateral, é isso daqui, ó. O famoso carrega a sogra. Por quê? Vai você na moto, a namoradinha atrás e a sogra vai ali. Aí está subindo a serra ou descendo a serra, você fala, e aí sogra, quer ir com emoção ou sem emoção? Você puxa o pino e solta ela. Tô brincando, brincadeira. Vamos lá. E 3 rodas também faz parte, tá? O famoso triciclo. Não importa se as 2 rodas é na frente ou atrás. O que não pode ter é 4 rodas, porque seria um quadriciclo, ok? Então, pode ser 2 rodas no eixo dianteiro ou 2 rodas no eixo traseiro, tá bom? O triciclo aí, beleza? Categoria A. Olha lá. Resumidamente, olha lá, veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral, o carrega-sogra. Categoria A. Vamos para B. Categoria B de bola. Condutor de veículo motorizado não abrangido, olha lá, não abrangido pela categoria A, vírgula, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg, certo? Esses quilogramas aqui é de toneladas, tá? E cuja lotação não exceda a 8 lugares. 8 lugares. 8. Exemplo. Eu tenho lá um carro popular, certo? Né? Popular, 48 mil reais. Não sei se é popular, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui é o Onix, não é isso? Isso, o Onix. Olha lá. 1.067 quilos, certo? É até 3.500 quilos. Então, ó, um carro leve. Beleza? Aí eu tenho um outro extremo. Ah, professor, eu gosto de carrão, sabe? Aquele carrão grandão para chegar chegando. Olha lá, a Amarok, por exemplo. A Amarok pesa lá 2.073 quilos. Então eu tenho 2 extremos. Um carro pequeno e um carro grande, ok? Enquadra a categoria B, porque é até 3.500 quilos. Então falta muito quilo ainda aí. Beleza? De peso bruto total. Sempre lembrando disso daí. Bom, em relação à quantidade, olha lá, que não exceda a 8 lugares. Vamos lá. Eu tenho um exemplo aí, ó. A Zafira, a Spin, não é? Olha lá, 6 passageiros. Mais o motorista. 7. Pode? Pode. O que não pode é exceder a 8 lugares. Vamos um pouquinho mais além aí. Olha lá, a famosa perua, aquela combosa lá. Tem peruas de 14, 16, né? Lugares aí. Mas aquela padrãozinha lá. 8 passageiros com motorista 9. 9 pode?
Ah, você dizer que não pode, porque só tem 8. Lembrando, olha lá em cima lá, ó. 8 passageiros, 8 lugares, excluindo o motorista. Então, pode. Motorista não é passageiro, motorista é condutor. Ok? Então, pode sim. Isso é categoria B, até 3.500 kg e que não exceda a 8 lugares aí de passageiros. Lembrando que o motorista não conta, ele é café com leite porque ele é condutor. Fechou? Vamos lá. Olha que legal, para quem quer andar aí, né? Um pouquinho a mais gente aí, lá. Transitar com o veículo, tá? O artigo 231. Com lotação excedente, ou seja, pessoal, o carro tem que se preocupar com isso, tá? Lá no documento do carro tem lá a quantidade de passageiros. Por exemplo, tá? Aquele Ford Ka antigo, que parecia um besouro, uma barata, né? Certo? Lá é 3 passageiros. 3 no documento. Ou seja, 2 atrás com o cinto e 1 na frente com o cinto, mais o condutor. Total, 4 pessoas no carro, mas passageiros são 3. Porque o motorista não é passageiro, o motorista é condutor, não conta. Ok? Bom, aí acontece, você vai lá e coloca a pessoa no meio, né? 3 pessoas atrás, não poderia, tá? É infração de trânsito. Ou no carro comum aí, o popular aí, né? Lá, 4 passageiros. O que seria 4 passageiros? 3 atrás, todo mundo de cinto bonitinho, ok? E na frente mais um, 4 passageiros, com o motorista 5, tá? Então na verdade o carro não é de 5 lugares, é 4 lugares, 4 passageiros. O motorista, ele é condutor, ok? O que acontece? Se você coloca sua sobrinha no colo, mas ela é pequenininha, vai no colo. Muita gente se preocupa em relação a isso, a colo, em relação à multa. Mas o problema não é esse, é a segurança. A segurança, ok? Tem que estar seguro, todo mundo de cinto, bonitinho lá, amarradinho, ok? Então não pode, tá? Olha lá, com lotação excedente ou também, né, efetuando transporte remunerado de passageiros ou bens, né, o famoso carreto, famosa lotação, né, quando não é devidamente licenciada, autorizada pelo município, estado, enfim, né, ok? Infração média, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo, ok? Então, resumindo, categoria B, olha lá, até 3.500 kg e até 8 passageiros. Olha lá, não abrangido pela categoria A. Ou seja, quem tem B não pode conduzir veículo da categoria A. Só se eu tiver a categoria A e a B. Se eu tenho só a B, só posso dirigir carro da categoria B. Então acontece, se eu tiver A e B, aí beleza, posso tanto carro quanto moto, tá? Veículo de 2 ou 3 rodas aí. Fechou? Antes, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aí. A Dodge Ram. Olha que beleza, hein? Bonita, hein? Carrão. Depois que um filósofo francês, ele fez uma frase, tá? Muito famosa. Ele falou o seguinte: de Dodge Ram é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar no fundo da Fiorino. Depois desse filósofo filosofar isso, esse carro vendeu muito. Só que quase que ninguém sabe o peso dele, lá, 4.354 quilos, tá? A Dodge Ram aí, ó, 250, não pode categoria B pelo peso. Por quê? Acima de 3.500 kg é categoria C em diante. Até 3.500 kg, categoria B. Acima de 3.500 kg, categoria C em diante, ok? Então não pode. Além disso, esse carro, todo carro na verdade, acima de 3.500 kg, tem que respeitar as regras de circulação como caminhão, como ônibus, como veículo de grande porte. Andar pela direita, quando estacionar em aclive, declive, colocar um calço de madeira, passar na balança de pesagem, nos pedágios, respeitar o limite de 90 por hora em algumas rodovias, tá? As regras de veículos pesados.
Fechou? Então não pode categoria B a Dodge Ram. Cancela a compra, liga pro gerente do banco lá e fala assim, ó, cancela a Dodge Ram que eu vou pegar outro carro. Ok? Beleza? Olha isso. O que será que aconteceu com ele? Artigo 162. Dirigir o veículo com a carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente. Ah lá, diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima. Velocidade 7, CREO, ok? Penalidade, multa 2 vezes o valor. Lembra que eu já falei no vídeo anterior? Não existe. Não existe. Multiplicação de pontos. É 7 pontos? 7 pontos e acabou. Ok? O que multiplica é o valor. Nenhuma infração multiplica a pontuação. Ok? Somente o valor para ficar esperto aí. Beleza? Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Ou seja, se eu estou com uma Dodge Ram, categoria C em diante, e eu tenho a B, eu vou ser retido lá até alguém que tem categoria C, D ou E poder vir e conduzir o meu veículo para mim aí. Ok? A mesma coisa na motocicleta. Se eu não tenho categoria A e for pego com a moto, a mesma coisa. Ou vice-versa. Se eu não tenho categoria B de bola, estou pilotando um carro aí, ok? Também não posso. Fechou? Vamos lá. C. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Ok? Olha lá. Os caminhões, caminhão baú e a Dodge Ram. Certo? Olha lá. Posso, professor, dirigir caminhão trucado com 2 eixos? Pode, não tem problema, ok? Categoria C. Bom, olha lá. Categoria C, mais de 3.500 kg. Falou alguma coisa de passageiro? Não, não falou. Então eu mantenho o anterior, olha lá. Até 8 passageiros, até 8 lugares, ok? Então, ainda na categoria C, eu não posso virar tio da van, certo? E nem dirigir transporte público de passageiros, porque vai ser mais de 8 passageiros, então não posso, ok? Aqui está limitado a transporte de carga, mais de 3.500 kg e que não exceda aí 8 passageiros, até 8 passageiros, categoria C. Vamos lá, continuando. Categoria D de dado. Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 lugares, excluindo motorista. Olha lá, pessoal. A van escolar, o micro-ônibus, o coletivo de passageiro e os caminhões também. Nossa, e a carreta ali? Pode? Alguns falam que é só o cavalinho, né? Sem o cavalinho, né? Só a unidade tratora. Vamos ver isso mais à frente, ok? Olha lá. Condutor de veículos motorizados utilizado em transporte de passageiros. Olha lá, grava isso. Transporte de passageiros. Bom, resumindo, categoria D. Falou alguma coisa de peso? Não, então eu mantenho o anterior. Mais de 3.500 kg. E o que falou agora? Mais de 8 lugares, mais de 8 passageiros. Então, mais de 8. Categoria D, mais de 8. Ok? Agora vamos para diferentona, a categoria E, onde gera muita polêmica. Categoria E, olha que texto enorme. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadra nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulado tenham 6.000 quilos ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda 8 lugares. Bom, agora que sim pode dizer que esse trailer grande, o famoso ônibus sanfonado, articulado, carreta, bitrem. Bom, tem um adendo aqui para vocês, tá? O que esse texto diz? O que esse texto está dizendo? Ó, lê comigo, ó. Condutor de combinação de veículo, em que a unidade tratora, né, se enquadra na categoria B, C e D. Ou seja, a parte da frente, a cabine, se enquadre na B, C e D. E
tração, né? Cuja unidade acoplada, né? Reboque, semi-reboque, trailer articulado, tenha mais de 6.000 quilos. Pessoal, presta atenção, esse texto não está dizendo que o articulado, que o reboque, o semi-reboque só pode ser conduzido pela categoria E. Não está dizendo isso, está errado. Aqui está dizendo que quando o trailer, o articulado, o reboque, o semi-reboque tiver mais de 6.000 quilos, né, toneladas, aí sim é a categoria E. Quando for a mais, ou quer dizer então que abaixo, eu posso com a D e com a C. Sério? Sério? Olha lá, vamos ver isso aqui. Olha lá, categoria E, cuja unidade, né, tratora, que puxa a cabine, se enquadre na categoria B, C ou D. Algumas da B, C ou D pode mais que 3.500 kg? Pode. Então aqui pode mais que 3.500 kg. Alguma delas pode mais que 8 passageiros? Sim. Então aqui também pode mais de 8 passageiros. Agora olha lá o que fala no final do texto. E cuja unidade acoplada tratora, reboque, semi-reboque tenha mais, né, igual ou mais de 6.000 quilos. Então quando a parte de trás for mais de 6.000 quilos, aí sim, categoria E. É isso que o texto diz. E muita gente se confunde. Por exemplo, pessoal, vou perguntar para vocês agora aqui, ó. Um exemplo. Um motorista, certo? Com categoria C. Poderia dirigir uma carreta dessa daqui? Poderia. Desde que esse peso aqui atrás não ultrapasse as 6.000 toneladas, ok? A 6.000 quilos. Então aí sim eu poderia categoria C, ok? E o ônibus aqui, o sanfonado? Olha lá, esse articulado aqui, a parte de trás dele não pesa mais que 6.000 quilos. Então eu poderia com a categoria D. Por que não a C? Porque a C é limitada a 8 lugares, né? E aqui já no ônibus vai um monte de pessoa aqui dentro, ok? São os passageiros. Então categoria D, transporte de passageiros. E é uma verdade então isso, porque a escola pública do trânsito chegou uma época que queria cortar os cursos aí, só poderia fazer o curso para transporte coletivo de passageiros quem tivesse categoria D, certo? E transporte de cargas quem tivesse categoria C ou E. Então, ou seja, quem ia pilotar os veículos aí articulados? Quem queria conduzir? Os categoria D. Então isso é uma verdade, tá? E muitas empresas perdem muitos funcionários bons, categoria D, certo? Que sabem lidar com o público, tá? Que sabem lidar com pessoas, perde porque não quer entregar um articulado, um ônibus sanfonado na mão dessa pessoa. Pode sim, sem problema nenhum, ok?